E aí, sétimo ano, beleza? Todo mundo aí de boa? Vamos lá então, retomando aqui o último tópico, o último assunto da apostila 1, certo? Reta final para o nosso simulado, tudo bem? Então nós falamos que na Idade Média, basicamente nós tínhamos três classes sociais, né? A classe social do clero, a classe ligada à igreja, a mais importante das classes sociais durante a Idade Média. Depois a classe social dos nobres, os senhores feudais, tudo bem? Cuja principal função era se preparar para a guerra, afinal, somente nobres se tornavam soldados, se bem que na hora de morrer, na hora da batalha, quem ia lutar e morrer eram os servos, né? Mas enfim, então a gente falou noutra aula que o clero rezava, os nobres se preparavam para a guerra, enfim, mas quem realmente trabalhava eram os servos. Vejam só. Então é sobre eles que nós falaremos hoje. Vejam que na Idade Média os servos eram a base da sociedade, formavam a maior parte da população medieval, não é? E trabalhavam na terra e eram obrigados a pagar tributos para o senhor feudal e também para a igreja. A vida do servo medieval era bastante difícil. Porém, um fato importante a gente tem que falar aqui. O servo não era escravo, tá? Apesar de preso à terra, ele não era posse do senhor feudal. Porém, temos um detalhe aí. Se por acaso o senhor feudal vendesse a sua terra para um outro senhor feudal, certo? Os servos ficariam nela. Então, os servos pertenciam à terra e não podiam ser expulsos desse feudo. Tudo bem? Tranquilo, né? Havia uma outra classe social também ligada aos servos, que eram os vilões, que eram camponeses pobres, só que não eram presos à terra. Eles podiam escolher para qual senhor feudal eles trabalhariam. Porém, havia um detalhe importante aí, porque mesmo não presos à terra, eles ainda tinham que pagar os tributos para os seus senhores feudais. Ok? Muito bem. Vejam só. Nós já falamos também muitas vezes que durante a Idade Média, o órgão social mais importante era a Igreja Católica, né? Então, toda a Idade Média, a gente vai notar ali que durante esse período, a religião era muito forte, tinha um poder muito grande sobre as pessoas. Vejam que durante esse período, a população em geral não sabia ler e escrever, era analfabeta. Ou seja, os padres ou os bispos ou até o próprio Papa dependiam do poder sobre a palavra para convencer as pessoas. Durante esse momento histórico também, era muito comum a figura dos missionários, como os jesuítas, por exemplo, que viajavam pelo mundo com a função de converter pessoas de outras religiões à fé católica, tá? Então, se a gente entende que a igreja é o órgão mais importante, é claro que o Papa é a figura mais importante nesse contexto todo. A grande autoridade política, na verdade, estava nas mãos dos papas, né? Mesmo que até houvesse um reinado ou outro durante a Idade Média, quem realmente detinha o poder era o Papa, tudo bem? Vejam só essa imagem aqui, é uma imagem que está no livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. E uma coisa muito importante também, e até um pouco polêmica de ser falado aqui, é o seguinte, a pessoa comum na Idade Média tinha talvez mais medo das forças do mal do que apego às forças do bem. Então, o modus operandi da igreja na época, a forma que a igreja trabalhava com esse fiel na época, criava no fiel mais medo às forças do mal, não é? Do que mesmo uma fé na figura de Deus. Vejam só, vejam, o seu próprio texto está contando isso. Ó. A ação dos demônios e o medo do inferno
estavam na mentalidade medieval, tá? Tudo bem? Tranquilo, né? Vejam só, nós falamos que durante a Idade Média, cada senhor feudal exercia o seu poder local, ou seja, o poder era descentralizado. O único poder centralizado da época era o da Igreja Católica Medieval, tá? Cujo poder alcançava praticamente toda a Europa, tudo bem? Então, a Europa medieval é uma Europa católica, cujo poder se concentra nas mãos da Igreja, certo? Havia também a questão dos excluídos, pessoas expulsas dos feudos ou doentes, que eram vistos como abandonados por Deus, que dependiam de esmola, dependiam de roubos. Muitas vezes um leproso, a lepra era uma doença muito comum na época, era alguém também excluído da sociedade, certo? Havia também a figura daquelas pessoas que, aspas, brigavam com a igreja e eram excomungados por ela. Então, se alguém fosse visto como um herege, né, ou tratado como um infiel pela igreja, ele seria excomungado e não teria lugar na sociedade medieval. Tudo bem? Legal, né? Vejam que qualquer prática vista como não cristã ou como não católica era digna de ser punida, de ser banida, certo? Teria a pena estipulada. Vejam que foi feito um livro na época chamado Maleus Maleficarum, que aqui no seu texto está como Compendium Maleficarum. Vejam que a imagem de um demônio medieval, não é? Meio que guiando mulheres para o lado do mal. Afinal, a mulher medieval não tinha nenhum valor também, e se qualquer mulher fosse surpreendida trabalhando com ervas, criando remédios a partir de ervas, ela seria taxada de bruxa e a morte seria na fogueira, né? Uma morte pública, onde a pessoa era queimada viva. Então vejam que a pena comum na Idade Média, para quem fosse um inimigo da igreja, era a pena de morte na fogueira, principalmente mulheres, e pior ainda se a mulher fosse ruiva. Notem na imagem aqui, ó, que as mulheres da figura, da capa do Compêndio Maleficarum aqui, são mulheres ruivas, ou seja, segundo a mentalidade da época, a cor de cabelo ruivo, cabelo vermelho, era um sinal de que a pessoa estava dominada por forças do mal. Tudo bem? Tranquilo. Então notem que desde a antiguidade até chegando à Idade Média, a mulher não tinha valor, não se igualava à figura do homem, certo? Então vejam que o seu texto está falando aqui o seguinte, olha que interessante isso aqui, que a mulher medieval, na ótica, na mentalidade medieval, era uma continuadora de uma tradição de sedução maligna e estímulo ao pecado. Ou seja, segundo a mentalidade medieval, a mulher era fonte de pecado e, por isso, tinha que ser mantida sob rigoroso controle. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Isso basicamente encerra o nosso caderno 1, tá? Eu vou postar ainda hoje as respostas das tarefas e atividades do caderno 1 que ficaram faltando, tá? Mas ele está encerrado. Temos aí o simulado chegando, então qualquer dúvida pode me procurar aqui no WhatsApp, ou no grupo, ou privado, que a gente está aqui para ajudar todo mundo, beleza? Então, por enquanto, é isso aí. Fiquem em paz, se cuidem, que está todo mundo torcendo para que a gente volte o mais rápido possível. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. É isso aí. Fui.